Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação. Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica. Sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência. O Laboratório Brege possui equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de lentes freeform. Aliado a uma equipe de profissionais altamente capacitados, garante a fabricação de lentes mais finas e leves, bem como acabamento e precisão incomparável. Com atendimento especializado, estamos de portas abertas a todas as óticas da região. É só entrar em contato que iremos até você. Vamos lá, olhando pra frente. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Não dobra o joelho. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Vamos lá, você consegue. Força. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Boa noite a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso amigo Júlio. Nós vamos falar sobre uma história de milagre, uma história de superação. Esse homem que hoje tem muita coisa para contar para nós. Boa noite, Júlio. Muito obrigado por estar presente aqui no programa É Demais. Firme e forte? Boa noite, João. Boa noite a todos. Graças a Deus, firme e forte, João. Júlio, entre várias pessoas que estavam ali no dia do atentado, por que você? Olha, João, eu acredito, eu tenho em mim que Deus me escolheu. Ele permitiu que acontecesse isso para que eu voltasse e contasse a obra de Deus. E graças a Deus aconteceu isso. E eu voltei mostrando, falando que Deus existe, João. E a gente tem que ter bastante isso no coração, porque a gente não sabe quando vai ser o nosso fim. Júlio, você tem muita história, muitos momentos que você se encontrou com Deus no coma. Mas a pergunta que todo mundo quer saber: você perdoou essa mulher que fez o atentado? Olha, João, espiritualmente, sim. Espiritualmente, no dia que teve o atentado, eu olhei bem no olho dela e disse: eu te perdoo. Então, espiritualmente, eu perdoei, pedi para o Pai perdoar ela. Agora, na lei dos homens, o juiz
que fez o julgamento dela. Ele que deu a penalidade dela. Então é ele que dá, aqui na lei dos homens. Júlio, como que tudo começou? Você estava ali entregando as marmitas com os samaritanos. Você já conhecia essa mulher? Você já tinha contato? Você já deu encaminhou alguma mensagem para ela? Como que era esse contato com essa mulher que chegou até você? Olha, João, o nosso contato ali com eles ali é bem rápido, porque a gente chega e faz a oração, entrega a marmita e a gente vai embora. O contato com ela era só entregar a marmita na mão dela, para ela fazer a refeição dela. Que eles não fazem a refeição ali no local. Então eles levam para... Sim, eles pegam a marmita e saem para um determinado local, para casa, para fazer a refeição. Então o contato meu com ela era só as vezes que eu entregava a marmita para ela. E tinha uma pessoa que entregava para as mulheres, né? Então o contato era o mínimo, bem mínimo mesmo. Era só ali, boa noite, e só esse contato. Você acompanhou no E Agora a história dos samaritanos, que foi uma reportagem muito especial que nós preparamos. O Júlio faz parte dos samaritanos. Júlio, quantos moradores em situação de rua vocês atendem ali na entrega das marmitas por dia? É de domingo a domingo, sol, chuva, os samaritanos estão ali? Sim, João. A gente faz por dia uma média de 70 marmitas para entregar à noite, que seria a janta, né? São 70 marmitas. De domingo a domingo a gente está lá para fazer essa entrega, porque fome não tem dia, não tem hora. Moradores em situação de rua, o que eu sempre digo, são poucos. Quem pega bastante a marmita ali são pessoas carentes, pessoas que têm o mínimo em casa. Muitas vezes algumas entidades ajudam com cesta básica, mas o que falta dentro de casa talvez é o bujão de gás. Eles dizem, eu tenho arroz, mas não tenho bujão para cozinhar. Eu não tenho dinheiro para comprar o bujão. Então, a gente fornece o alimento pronto para eles, para essas famílias. Muitas vezes é aquela avózinha com a filha, é uma dependente química, deixou os netos, deixou os filhos com a avó está criando, não tem condições, que talvez recebe um LOAS, recebe uma aposentadoria baixa, então ela vai lá buscar aquela marmitinha para poder complementar. E nós temos também muitos trabalhadores rurais que trabalham o dia inteiro, passa lá, pega a sua marmitinha da janta. E quando sobra alguma, eles pegam a segunda para poder levar no outro dia no almoço. Olha que trabalho lindo. Os samaritanos, eles entregam a comida em forma de afeto, não só para os moradores em situação de rua, mas também aí para as famílias carentes, e eles não escolhem. É aqueles que vêm e eles entregam com amor, sim, né? A gente fala assim, então um lema nosso, é fazer o bem sem olhar a quem. Ô Júlio, nós sabemos que muitas pessoas têm dúvidas de como foi o atentado, como que essa mulher chegou até você. Você foi pego de surpresa, você não conseguiu se defender. Como que foi todo esse processo que não foi à toa, foi um propósito, porque hoje nós vamos saber o porquê tudo isso aconteceu na vida do Júlio. Como que foi? Ela chegou por trás, do lado? Sim, João, vamos começar ali da hora que eu cheguei lá no galpão. Eu cheguei, a gente tinha ganhado uma doação de pães. Eu peguei mais um voluntário e falei para ele, me ajuda a distribuir esses pães para o pessoal já ir comendo. Então a gente passou a primeira vez distribuindo. Eu cheguei nela e perguntei se ela queria pão. Ela disse que não. Passamos a segunda vez, eu passei de novo e perguntei para ela, você quer pão? Ela disse que não. Tudo
tudo bem. Aí chegou o carro trazendo as marmitas, a fila foi alinhada, e quando começa a fazer a oração do Pai Nosso, eu começo no comecinho da fila e vou fazendo oração e paro perto de um irmão e continuo fazendo oração. Nesse dia, quando eu comecei a fazer a oração, que eu levantei as mãos e fechei o olho, eu senti só que queimou. A hora que eu olhei para trás, eu vi a faca saindo dentro de mim. Aí eu vi a faca tentando entrar dentro de mim. Eu virei de lado, onde que me rabiscou, e eu saí correndo. Eu saí correndo, escutei gritos. E o pessoal já falatório, a hora que eu olho para trás, ela já no chão, os moradores de rua já contendo ela. E foi assim, me escolheu aleatório. Até hoje eu não sei o porquê, foi porque ela me escolheu. Nunca também perguntei para Deus o porquê eu. Então foi nesse esse momento. Aí dali para frente. Você não sentiu dor na hora da facada? Sim, senti uma queimação, queimou. Eu senti que queimou. Suportável, porque você saiu correndo. Foi suportável, saí correndo. Eu que liguei pro SAMU, eu que liguei para a polícia. Eu disse para a polícia, eu tô aqui no São Benedito, eu tomei uma facada. A polícia rapidamente, ela já falou que estava mandando uma viatura, rapidamente, e só perguntou o local que eu estava, eu disse. Eu liguei para o meu irmão, falando que era para ele subir para o pronto-socorro, que eu tinha tomado uma facada. E tudo nesse meio aí, ainda fiquei um pouquinho ali em pé, dei o capacete que eu estava de moto para um dos voluntários do samaritano para levar minha moto embora, e só me senti mal mesmo na hora que eu sentei na ambulância. Então você estava ciente o tempo todo ali. Aí, a hora que eu sentei na ambulância, eu desmaiei. Aí eu desmaiei, acordei no pronto-socorro, dentro desse caminho da ambulância, teve a primeira parada cardíaca. E você estava perdendo muito sangue? Hemorragia interna. Externa só teve 2 pingos de sangue. 2 pinguinhos só de sangue. Então, só interna que não dava para saber. No pronto-socorro, eu estava ali, o Dr. Camel, conversando com as enfermeiras, eu brincando com ele, meu telefone tocando, eu queria atender meu telefone tocava. Aí daqui a pouco eu só escutei que o Dr. Camel falou, apaga ele. Aí eu acordei 40 dias depois, João. Ô Júlio, você ficou com medo de morrer? Você tem medo da morte? João, eu não sei, antigamente eu tinha. Antigamente eu tinha medo da morte. Eu trabalhei muito à noite, você sabe. E à noite tudo é possível. Então, eu tinha. Hoje já não tenho. Do fato ocorrido, onde Deus me levou para conhecer, então a gente está trilhando no caminho dentro da palavra de Deus e para ir no lugar mais lindo que Ele me mostrou, que é o paraíso. Esse caminho que ele está falando, nós vamos saber daqui a pouquinho. Como eu disse, nada é por acaso, às vezes através da dor, desse incidente que mobilizou a cidade para ajudar esse amigo querido que trabalhou comigo mais de 20 anos e eu sempre estive ali ao lado dele. Então nós vamos saber daqui a pouquinho qual que é esse caminho que Deus levou ele. Júlio, quando o doutor falou, vamos apagar ele, você, nesse processo, você chegou a ouvir alguma coisa, ver alguém? Como que é a questão do... Parece que no coma você ouvia as pessoas, é isso? João, quando eu entrei em coma, as enfermeiras ali,
alguns flashes eu lembrava. Gente, olha. Muita gente me procura porque nós temos poucos relatos na internet ou de pessoas que tiveram em coma, não costumam falar o que aconteceu porque sente um pouquinho de vergonha ou acha que ninguém vai acreditar. Mas nós temos que expor. Quem teve em coma, expõe, fala, conta o que aconteceu. Eu ouvi as enfermeiras chegar no quarto, João, falar assim para mim: Júlio, vamos tomar banho? Aí eu vi elas tirando os lençóis, tirando as minhas roupas. Eu vi elas me virando de lado para lavar minhas costas. Nesse momento eu apaguei. Eu acordei um dia, estava passando um programa de televisão e eu fiquei assistindo aquele programa de televisão. Em coma? Em coma. Acordava muito na madrugada. E na madrugada eu vi as enfermeiras passando, porque eu estava num quarto que era todo de vidro. As enfermeiras passando, as enfermeiras entrando no meu quarto, vendo como que eu estava. E durante o dia também via bastante as enfermeiras passando uns flashes, uns relances. Isso é do plano material. Júlio, nós não estamos aqui para falar sobre religião, mas nós vamos falar sobre peraí, 1, 2, 3. Júlio, nós não estamos aqui para falar sobre religião, mas eu gostaria de saber, estar mais a fundo sobre o que é o coma espiritual, que você passou por isso. Sim, João. A religião hoje, eu falo que a gente tem que ir numa igreja, qualquer igreja que for. Por quê? A gente tem que procurar Deus. Não só falar que eu sou da religião tal, mas não ir para a igreja. Esse é o convite que eu faço para você que está nos ouvindo, né, que está nos assistindo. Ir na igreja, escutar o pastor, o padre, o bispo, o religioso que está ali para levar a palavra. O como espiritual, João. Eu estava um dia rastejando, João. Eu senti que eu rastejava, num lugar vermelho, cheio de sangue, num local muito sujo. Quando eu parei numa porta, eu vi pessoas gritando, agonizando. Era uma gritaeira agonizando, pessoas querendo sair dali. E eu vi falsos profetas lá dentro. Tinha muita música que não era de palavreados decentes, tocando. E eu fiquei na porta, João. De repente apareceu uma luz. A hora que eu olhei para trás nessa luz, algo me tirou daquele local e me levou para essa luz. Eu falo que foi Deus. Me tirou da casa do inimigo. Eu estava na casa do inimigo, ele me levou na porta da casa do inimigo para me ver. E me levou depois para o paraíso. Olha. Num lugar lindo. Lugar lindo, calmo. Não vi nenhuma pessoa morta. Eu tenho mãe, eu tenho tios, eu tenho bastante amigos. Não vi. Quem estava ali comigo espiritualmente eram meus irmãos que estão vivos, minha esposa, minha família, minha filha, minha neta. Nesse local que Jesus te levou. Lindo. Porque Deus nos dá o livre arbítrio para escolher o caminho que a gente quer seguir. Ele me mostrou, esse é o caminho ruim e esse é o caminho bom. Eu vou te dar a segunda chance de vida, mas estou te dando o livre arbítrio para você escolher o que você quer. E nesse lugar
Você conversava com a tua família? Eu conversei com a única pessoa que conversou comigo, até ontem a gente até conversou, brincou, foi uma cunhada minha, a Elisângela, a gente chama ela de Lica. Essa cunhada minha, ela subiu com uma pessoa chamada Marcelo. Não consegui ver o rosto dessa pessoa. E ela disse para mim, ele veio, que ele vai curar tuas pernas, que você vai andar. Foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Não consegui ver o rosto dessa pessoa. Muito lindo nesse plano espiritual. E hoje, João, fora isso, a gente trabalhou muito tempo com eventos, com palcos, e eu fazendo a segurança, né? Foi até uma coisa que demorou um pouquinho para me entender. E eu estava num lugar baixo e tinha, vamos falar assim, um palco. Eu achava que era um palco, mas hoje eu sei que era um altar. E tinha um homem muito forte, alto, de costa para mim, e saiu uma luz, eu via só a luz do rosto dele, só que aquela claridão. E uma voz forte disse para mim, Julião, você é um cara bom, você vai sair dessa. Era Jesus. Falou por 4 vezes. Júlio, você ficou quantos meses em coma? Eu fiquei 40 dias em coma, deu 80 dias no total de UTI e 6 meses na cama, sem mexer nem nada. Braço, dedo, nada. Durante todo esse processo pós-coma, você teve algumas complicações. Sim, ficou muito preocupado. Dentro do coma, isso foi, quando eu tomei a facada foi numa sexta-feira. No sábado, o médico chamou minha esposa e disse para ela, a senhora tem plano funerário? Minha esposa disse, eu tenho. Então pode acionar que nós vamos desligar os aparelhos dele, porque o corpo não está reagindo. Isso no sábado? No sábado. Minha esposa disse para o médico, o senhor deu 72 horas. Nós vamos cumprir 72 horas, João. Mas Deus foi tão grande, com 71h30, Ele operou o segundo milagre, vamos falar. Meu corpo começou a reagir. Dentro desse reagir, ótimo, eu estava com uma febre de 40 graus, dia e noite. Não teve antibiótico que cortava essa febre. A minha esposa disse que, minha esposa e meus irmãos disseram que quando ia fazer visita, eu tinha mais vidro de antibiótico em volta de mim do que a UTI inteira com 11 leitos. E não cortava? Não. O meu braço inteiro, hoje eu tenho até cicatrizes no braço e nas pernas. Todo com agulha com antibiótico. E não cortava. 1 semana de febre. Eu inchei. Minha esposa disse que os meus olhos saltaram para fora. Porque eu inchei muito. Inchei que parece que eu ia estourar. Devido aos remédios muito também. Antibiótico. 1 semana parou a febre, cortou. Vamos falar, Deus já operou de novo. Devido a ter tomado muito antibiótico, meus rins parou. E quando o rim para... Meus rins parou e foi uma preocupação grande para minha família, porque nós vimos a minha mãe falecer fazendo hemodiálise. Ela fazia. Então foi uma grande preocupação para minha família. Primeiro dia de hemodiálise, aguentei 15 minutos. Outra parada cardíaca. Segundo dia, aguentei um pouquinho mais, mas o meu corpo começou a dar complicação. Terceiro dia, o meu corpo conseguiu aguentar os 44 horas. Aí Deus
entrou de novo com providência, João. Os meus rins voltaram a funcionar. Meu Deus. E isso foi tudo na parte física, né? Meus rins voltaram. Mas a outra preocupação que eu tinha, que até hoje as enfermeiras me encontram e me falam que eu escutava minha aparelhagem apitar, corria lá, minha pressão estava 4, 3. Elas achavam, agora o Júlio infelizmente vai. De repente elas olhavam, pressão 10, 15. Ninguém sabia o porquê e como essa pressão subia. Era Deus de novo. Ô Júlio, você falando sobre essa história, e isso mostra para nós acreditarmos na esperança, acreditar no Deus. Tem um filme Milagres, que a mãe chora nos pés do filho, e o Espírito Santo, ele começa, os aparelhos começam a apitar novamente, e isso veio à minha cabeça, que até passei já aqui no programa, esse momento aí de milagres. Quando você passou do coma, depois veio esse processo dos rins, que momento que você estava assim, melhorando, que você acordou e você caiu assim em si, falou, nossa, eu tô vivo? João, esse também é um outro momento bastante marcando, que marcou, que eu fico gravado até hoje. E eu brinco muito, o meu irmão, minha família inteira, eu não tenho o que reclamar. Os meus irmãos, primos, tios, todos eles foram muito solidários comigo. O meu irmão, ele ia todo dia. Ele ia na hora do almoço, ele ia à noite. Então, nos 2 horários de visita... Você mandando notícias para nós? Ele sempre estava lá na UTI. Na hora do almoço, eu olhava na porta e ele entrando. Muitas vezes ele perdia o horário de almoço dele para me ver. E minha cabeça startou a partir do momento que eu perguntei para ele. Eu fiz gesto, porque como que eu estava com a traqueostomia, eu não falava, não saía a voz. Eu fiz um gesto perguntando para ele, o que aconteceu ontem? Aí o meu irmão falou para mim, você lembra? Eu disse, eu lembro. O que você lembra? Eu falei, da faca saindo dentro de mim. Ele falou, então você lembra? Eu falei, lembro. Mas não foi ontem. Faz 40 dias que você está aqui. Eu parei 10 segundos. Fiquei parado, pensando. Aí, a partir daquele momento, a minha cabeça começou a gravar tudo. Aí começou a gravar tudo. As enfermeiras vindo, conversando, falando comigo. Eu ensinando as enfermeiras a ler labial. E eu aprendendo a falar labial. Porque eu fiquei consciente. Muitos dos que estavam internados estavam inconscientes ou falava. E eu não saía nenhuma voz, nenhuma palavra. Então era tudo labial. Tudo labial. E não conseguia fazer gesto porque eu não mexia a mão. Ô, Júlio, outro milagre também, quando você saiu, eu me recordo, que você prejudicou um pouco a sua voz. Hoje está com a voz 100%. Sim, João, todo mundo que passa por processo de traqueostomia, muitos têm que fazer passar pela fonoaudióloga. Quando eu estava com a tráqueo, que tiraram os aparelhos para mim começar a respirar sozinho, porque a traqueostomia é um tubo que joga ar no pulmão para ele trabalhar. Então eu não respirava sozinho, tinha uma máquina. Quando tirou e colocou, a gente chama de canola, que é um caninho com uma tampinha. Nisso, a fisioterapeuta lá da UTI, foi dentro da UTI. Ela disse, você pode falar. A gente quer escutar a sua voz.
Estava só eu e ela. Eu pensei e falei, o que eu vou falar? A primeira palavra. Olhei bem para ela e disse, glória a Deus. Ela falou, opa, saiu sua voz. Falei, sim, graças a Deus está saindo. Ela disse, então você não vai precisar de fonoaudióloga. Saí sim, com um pouquinho de dificuldade, mas graças a Deus não precisei de fonoaudióloga. O Júlio chegou aqui, a minha mãe perguntou, você já está dirigindo? Nós vamos mostrar aí para vocês que era algo que nos preocupava muito, se o Júlio ia andar, hoje está andando melhor do que antes, está dirigindo. Vocês estão observando o quanto esse homem, quanto esse anjo que está aqui na nossa vida, está compartilhando conosco que Deus existe. Que foi através de um atentado para Deus mostrar o quanto ele deveria continuar fazendo, não só o bem para os samaritanos. Porque o Júlio, além de entregar as marmitas, ele ajuda a pessoas, como por exemplo, ex-usuários de droga, amigos que precisam de uma opinião. Hoje ele é um servo aqui na nossa terra. Sim. Ô Júlio, conta pra nós. Toda essa dor que você passou. A gente tinha esperança. Muitas pessoas foram fazer oração em frente ao hospital. Foram assim, a cidade inteira se mobilizou porque ele é um cara muito querido. O que você aprendeu com tudo isso? João, primeiramente, a gente tem que saber agradecer. Eu quero agradecer a todos que fizeram oração por mim, todos aqueles que pensaram, o Júlio vai estar aqui com a gente um dia. Por quê? Se eu não fosse o poder da oração, eu não estaria aqui. Então, para vocês verem como a oração é forte. Como que a oração tem um poder muito, muito grande. Então, eu tenho que agradecer todo mundo, todas as religiões, porque todas as religiões que eu conversei, muitas pessoas me procuraram, Júlio, eu fiz oração para você, eu rezei para você, eu jejuei para você. Eu até vou contar uma passagem rápida. Eu estava fazendo fisioterapia e eu escutei duas mulheres conversando sobre religião. E eu fazendo a fisioterapia. E ela contando que ela tinha feito bastante oração para uma pessoa, tinha jejuado muitos dias, que ela orou com o rosto no chão para a pessoa que tinha tomado uma facada ali no São Benedito. E eu escutando, a hora que ela falou para aquele moço que tomou a facada no São Benedito, eu fui escutando, deixando ela contar. Num determinado momento, eu virei e disse para ela, muito obrigado. Ela se espantou, olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, essa pessoa sou eu. Era Jesus operando novamente. Ela disse, Júlio, eu orei bastante para você, jejuei bastante para você, porque eu perdi um filho na UTI. Eu sabia que você estava na UTI, mas Deus ia te entrar com providência para você. Então, esses relatos foi muito forte para mim. É Deus mostrando a todo tempo que ele está ali, né, Júlio? Sim, João. Deus, todo tempo, mostrando, todo minuto. Hoje, a gente fala assim, eu costumo pedir para Deus, faça uma oração bem feita, do fundo do coração.
e deixa na mão de Deus. Tudo é no tempo dele. Eu estava na UTI e eu falei, não, eu tenho que levantar, João. Eu trabalho de segurança, eu trabalho lá no condomínio, eu saio de um serviço, eu vou para o outro. Esse aqui não é eu. Eu vou levantar, eu quero andar. Né? Não parava. João, eu falei, isso aqui não é eu. Demorou. Demorou para mim entender que era no tempo de Deus. Tudo no tempo dele. Quando eu comecei a perceber que era no tempo de Deus, tudo. Aí eu estava em casa, comecei a ter os movimentos do braço, comecei a movimentar as pernas, isso com 2 fisioterapeutas em casa. Olha, excelente. Foram os anjos na minha vida. Júlio, isso também tem que vir de você, né? Da tua Sim. força. Sim, João. Tem muitas pessoas que fraquejam durante a dor, né? João, a gente não pode deixar que a dor, tristeza, com a depressão nos abate. Eu sempre falo para todo mundo, eu tinha tudo para ter isso. Você não teve depressão? Nunca. A psicóloga ia lá em casa, a gente ficava brincando, conversando. Não tive depressão. Chorei sim, porque eu queria levantar para ir para a feira, mas era um choro de esperança. De esperança, sim. Então, nunca tive depressão, nunca tive ansiedade. E sim, tirando uma lição de vida muito boa de tudo isso. E fui aprendendo que é tempo de Deus, aprendendo com os fisioterapeutas com calma, que eu tinha que fazer a lição de casa, fazendo os exercícios, movimentos começaram a voltar. Quando eu comecei a sentar na cama, transferir da cama para a cadeira de roda, tinha que sempre solicitar meu genro, meus irmãos, vizinhos, amigos para me fazer isso. Um dia, eu e a minha esposa sozinhos, nós dois, transferimos para a cadeira de roda. A partir daquele dia, eu falei para minha esposa, é uma nova mudança na nossa vida. E foi. Comecei a transferir depois para a cadeira de banho, e tomar banho no chuveiro sozinho, sentado. João, antes você era um bebezão. A gente não dá valor na nossa vida para você ir lá pegar o seu copo d'água, você, e tomar. É uma delícia, João. Você tomar, você abrir a sua geladeira e ver o que você quer comer. A gente não dá esse valor. A água caindo na tua cabeça, o chuveiro caindo aquela água gostosa, você tomando aquele banho gostoso, a gente não dá valor. Só quando a gente chega no extremo que a gente vai ver essas pequenas coisas da vida que fazem parte no dia a dia nosso, que a gente não dá valor. Então isso ensina para nós que a gente tem que saber perdoar e amar. E você veio para nos fortalecer mais na nossa fé. A gente, até o Júlio é muito conhecido em Monte Alto, mas nessa fase dele que ele passou de recuperação, tem muita gente que você nem conhecia, como exemplo da mulher que estava ali na fisioterapia. Então, sim, Deus colocou milhões de pessoas na tua vida. Hoje, Júlio, neste momento, como que você está se recuperando? Você já voltou ativa? Você está fazendo fisioterapia? Você está tomando remédio? Como que está hoje a sua vida? João, é até gostoso de contar essa parte após a vida nova, vamos falar assim. Essa segunda chance que Deus me deu para poder viver de novo e estar aqui contando a obra dele, né? Eu
Hoje me sinto muito bem. Quando eu comecei a já andar, comecei a fazer meus exames, eu falei, eu tenho que entender como que está o meu corpo por dentro. Comecei a fazer no cardiologista, foi o primeiro. Fiz exame, eletro, fiz um monte de exames. A médica me chamou lá em Ribeirão Preto, no AME, e disse, Júlio, seu coração está excelente. Olha. Nem parece que você teve parada cardíaca. Aí eu tinha preocupação dos rins, porque meus rins pararam. Eu usei sonda por 3 meses, João. 3 meses usei sonda. E é uma coisa muito delicada, né, Júlio? Muito. Fui no HC em Ribeirão Preto para saber como estavam meus rins. Tiraram sangue, fizeram um monte de exame. Os rins, excelente. Olha. Aí o exame de sangue meu, tá tudo perfeito. Eu tomava remédio para diabetes, pressão alta. Fizeram os exames de diabetes. O que aconteceu? Tive de tirar remédio. O médico do HC me tirou remédio. Eu tomava 2 de manhã, 2 à tarde. Hoje eu tomo 1 de manhã, 1 à tarde. E eu tô vendo que eu acho que vou ter que tirar talvez esse também. Ô, Júlio, e antes do atentado, você não tinha nenhum problema de saúde? Tinha. Eu cheguei a tomar insulina. Por 6 meses, 6 meses eu tomei insulina. Olha. Hoje eu tomo 1 remédio de diabetes. Tomava 2 remédios de pressão de manhã e 2 à tarde. Hoje eu tomo 1 remédio de pressão só, que o médico falou que eu vou ter que tomar por causa que ele é um remédio bom para o coração e para a pressão. Então ele falou, ó, vamos deixar você tomando. Mas eu brigo com a minha pressão que está baixa. Inclusive, antes eu não sentia frio, João. Agora com a pressão 10, 11, 9, eu sinto muito frio. Eu brigava com a minha esposa, você está com frio? Ela falava, eu tô. Pressão de mulher é mais baixa, né? E eu brigava com ela, não tem frio não, hoje eu sei o que ela passa, né? Eu com essa pressão baixa minha. Meu amigo Júlio, ontem você passou por desafios, por aprendizado, por um momento que todos nós que estávamos aqui do outro lado, a gente rezava e a gente não queria perder um amigo tão querido. Você veio aqui hoje para mostrar para nós que ainda existe uma esperança. E mesmo pessoas que estão na depressão, porque é uma doença que mata, o síndrome de pânico, pessoas que estão no leito de hospital agora, você veio aqui para falar que, gente, não desiste. Sim, João. Você que está hoje, ele disse, com depressão, ansiedade, você que tem as dores, você que está no leito de uma UTI, e você que está numa cama de hospital, ou numa cama em casa, primeiramente, Deus. Procure Deus. Todo dia converse com Ele. Faça sua oração. Converse com Deus. Você não precisa morrer para conversar com Deus. Você em vida pode conversar com Ele. Perdoa aquela pessoa que um dia talvez você com uma palavra magoou. Perdoa aquela pessoa que talvez vão falar, você pisou no pé dele. Perdoa de coração. O poder do perdão é muito grande. O poder da oração é muito grande. E você bater esse papo com Deus é fundamental para todos nós. Procure uma igreja. Vá naquela igreja que você sinta melhor. Escute a palavra. Leia a Bíblia. Não diz, eu vou na igreja só por ir.
para ir lá ver quem está pregando a palavra. Não. Vai lá para aprender a palavra e põe em prática. E põe em prática a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Porque ela nos salva. Está aqui uma prova viva do milagre. Se não fosse a fé de vocês, se não fosse a oração de vocês, se não fosse vocês jejuar, orar com o rosto no chão, para que Deus me trouxesse de volta, eu não estaria aqui hoje contando essa história. O João estaria contando uma história de um amigo que trabalhou com ele muito tempo, de segurança, um amigo que estava junto com a mãe dele, com a irmã, com a família toda dele. Mas hoje ele está aqui contando a minha história de um amigo que está vivo. Eu desejo para vocês aquele boa noite, do fundo do meu coração, e eu tenho uma dívida de gratidão com todos vocês. Gente, meu muito obrigado. Vamos dar aqui a mão de força, de fé que nós temos. Vamos desejar aí para toda essa semana, né, Júlio? Sim. Essa semana tem muita coisa boa para acontecer e eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes. E ó, se você precisar de um abraço de um amigo, o Júlio Tirola aqui, o amigo do povo. E o João Iane. E o João Iane. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. A Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação. Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica, sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência.